Queridos ouvintes, está começando mais um Roleiro Podcast. Roleiro Podcast número 28, adentrando os seus... como é que é? Servidores de podcast agora, nesse momento. Não é agregador? Agregador, servidor, serviços, essas palavras ficaram, né? Entraram no vocabulário. Exato, pessoal. mas também você pode chamar de Spotify, Deezer, Apple Podcasts e outras coisas. Mais fácil, né? Eu sou favorável do Apple Podcast, sabia? Eu não tenho medo de admitir. Esse é o serviço que eu uso. Você é do quê? Eu sou do Spotify mesmo. Spotify, tá certo. Nossos servidores... Bom você falar... Porque agora nossos servidores estão no Spotify, a gente está usando, então... Obrigado, Spotify, por emprestar sua máquina bilionária. Máquina bilionária, né? Obrigado, ScriptBet, pelo patrocínio do programa. Sim, ScriptBet. Se você quiser apostar no roteiro que vai ganhar o próximo Emmy, entre no ScriptBet e faça a sua aposta. Vamos. A renda será revertida para a Associação Brasileira dos Roteiristas. Que pena, isso é uma mentira. Essa parte... Pena que tudo isso é uma mentira, mas... Estamos aí de volta em Bu, como vai? Tudo bem? Passando as coisas boas? Olha, eu vou bem, né? Tô meio mastigado essa rotina louca de fazer um programa de notícias, porque as notícias não param de acontecer, isso é um problema, não tem atos. O mundo não colabora, né? O mundo não colabora. Mas o que a gente tem? Por falar em programa de novidade, deixa eu fechar a porta aqui, porque a gente tem agora as roupas estão aparecendo. A gente tem um vídeo também. Você que tá ouvindo a gente pelo áudio, o Roleiro começou como, um podcast. Na época que o Roleiro começou, não tinha essa loucura de todo podcast ter que ter vídeo. Né? Não tinha. Sei que isso me incomoda um pouco. Pra felicidade de vocês, não eram obrigados a olharem para a nossa cara. Mas agora tudo é videocast, tudo é mesa-cast. Nossa, aqui não é nem mesa-cast, porque nem mesa tem. Tem uma mesa, mas é um escrivaninho. O nosso seria quase um lavanderia cast. Isso. O nosso é um quartinho cast. Quartinho cast. Mas a gente tem agora um elemento em vídeo, vocês já devem ter visto, espero, nas redes de vocês, mas no Instagram e no TikTok até. Sim, no TikTok. Temos TikTok, nem eu sabia. Temos TikTok, sim, então vale lembrar. Os dois é @roleiropodcast.com, em que você pode, se você assinar, você vai poder ver trechinhos em vídeo desse programa aqui, né, do que a gente tá fazendo agora. E esse programa especificamente vai ser importante porque nós vamos falar de uma coisa meio gráfica. Olha só, teremos desenhos? Teremos desenhos? Temos desenhos. Então, olha só. Esse programa especialmente... Vale a pena você dar uma olhada na versão em vídeo dele. A gente pode colocar aqui um trechinho maior em vídeo, sei lá, no YouTube, a gente põe no Instagram, enfim. A gente vai tentar pôr. Agora o TikTok aceita vídeos um pouco maiores também. Não sabia. Tô jovem, cara, tô jovem. Eu tenho um pouco de problemas com o TikTok, porque você fica preso pra sempre ali. Sim, então... o algoritmo... Eu posso dizer que, por exemplo, nunca entendi... Por que as pessoas ficavam vendo tanto vídeo de power wash, que é aquelas... tipo VAP, né? Exato. De limpar a calçada. Mas caí num perfil de um cara que limpa a calçada dos outros com power wash. E admito, quando eu dei por mim, já tive 5 calçadas sendo limpadas. Já era outro dia, o cara tava devendo a conta de luz. O cara tem uma enceradeirona, assim, ele tem uma mangueira tão forte que corta a grama já junto, ao mesmo tempo. Assim. Caraca, uma gastação de água absurda, mas conteúdo muito bom. Agora, o que eu quero dizer aqui, por quê? Qual é o tema do programa de hoje? Vamos entrar lá. A gente é assim, eficiente. Eficiente, papo. O tema do programa de hoje é uma... Como é que eu vou dizer? Não é uma técnica, não é uma fórmula, mas eu fiz essa minha pós, estive nos anos de 2019 até 2021, fazendo uma pós em Screenwriting. Screenwriting no... que a gente chama de AFI, o American Film Institute. Posso dizer também, recentemente, eleito novamente o curso de cinema número 1. Number one of the world. O curso de... World. É difícil falar, né? Que ganhou, world. Porque, enfim, é uma bobagem isso, mas tem... porque a AFI, uns estudantes recentes fizeram algumas coisas importantes. Aquele Ari Aster, que fez o Midsommar, o Hereditário, ele era da AFI, não muitos anos atrás. Os caras que fizeram aquele filme... um filme bom, Palm Springs. Palm Springs, eu não vi esse filme ainda. Muito bom, acho que tá no Star Plus, se não me engano, mas é um filme com aquele Andy Samberg, do Brooklyn Nine-Nine. E é um filme meio... É como se fosse uma atualização do Dia da Marmota, do Feitiço do Tempo. Que da hora. Mas... e tem seu charme, é um filme, enfim, sobre um dia que se repete muitas vezes. Muito bem feito, uma boa ideia de filme que você não gasta muito, eles só gastaram um hotel, algumas diárias no hotel, você faz esse filme. Mas ficou muito bom. Enfim, esses lançamentos aí acabam fazendo o EFI subir
Vou colocar a lista pra vocês saberem que eu não tô mentindo. Confira ali a lista do nosso... É o Hollywood Reporter que faz essa lista. Enfim, o que eu quero dizer é, esse é um curso que eu fiz, eu quero trazer coisas aqui pra vocês que Exatamente, ótimo, a gente é a favor disso. É conhecimento grátis. E é um curso, assim, muito prático, na verdade. A ideia do curso, só explicando brevemente, assim, ele é basicamente estruturado em workshops, que são... É um assunto que a gente pode falar mais em um outro programa, assim, que eu acho que é uma prática que poderia ser introduzida aqui, é uma coisa barata de fazer. Se você tem amigos roteiristas, vale a pena fazer. Olha, é uma boa ideia pra gente. Quem sabe fazer um cursinho desse, a piscadinha aqui. Olha lá. O ScriptBet vai patrocinar essa ideia. Mas, que era assim, são grupos de 7 roteiristas juntos e todo mundo cada semana leva 10 ou 15 páginas. Todo mundo lê as páginas de todo mundo e comenta e vai semana por semana. Em 2 meses você tem um roteiro de filme escrito. Olha, o método parece muito prático, não? É interessante de se fazer, a gente pode depois falar um pouco mais sobre isso na prática. O que eu quero dizer assim, eles não são um curso teórico, eles não vão dizer muita teoria, eles mandam você ler a Poética do Aristóteles, que é praticamente a história dos 3 atos, acho que a essa altura é bem conhecido isso, mas vai ter um link se você for olhar nos comentários desse programa, tem um link para um PDF aí. A Poética de Aristóteles é um texto que está de graça no Kindle, se você quiser. É ótimo, é um clássico. É o mais antigo que a gente tem, que faz essa divisão dos 3 atos. A linguagem não é nada complicada, é curtinho de ler, então quem quiser, mas a base do curso da EFI é ler isso daí, ter essa ideia de 3 atos, que aqui para os nossos efeitos basicamente, o primeiro ato é a apresentação do herói, e qual é o problema do filme, né? Qual é o incidente incitante, o que faz ele valer? Qual obstáculo precisará ser o começo superado? Um problema. Luke Skywalker tá no planetico dele lá, aí vem os caras e mata os pais dele tudo, e agora você é o Jedi. O segundo ato é a missão em si, é o que acontece no seu filme mesmo, de fato. Se o seu filme é sobre um assalto a banco, é onde acontece o assalto a banco. Exato. É o assalto a banco que acontece, é o segundo ato. E o terceiro ato é a conclusão de tudo, é o clímax. Ou é o grande conflito com o vilão, o terceiro ato do filme, né? Vamos dar um exemplo aqui bem simples do Pequena Miss Sunshine. Little Miss Sunshine. Assistam esse filme, o Star Plus também. O primeiro ato é quando eles estão lá em casa, a menina tá lá treinando pro negócio. É o concurso meio de Miss, não é? Concurso de Miss, exatamente. Mas ela não ganhou. Se vocês não lembram do filme, mas ela ficou em segundo lugar no regional. O que acontece? O incidente incitante que faz as coisas mudarem é quando ligam pra casa deles e falam: a menina que ganhou tá com bulimia. Ela selecionou pro nacional. Ela foi pra próxima fase. Só que aí o problema é que eles precisam ir de carro até sei lá onde o lugar lá. Provavelmente atravessar os Estados Unidos de costa a costa. Pequena Miss Sunshine, né? E aí o primeiro ato é eles, meu Deus, e agora? A gente precisa ir pra lá. E o segundo ato é a viagem em si, quando eles entram na Kombi e vão toda a viagem. E o terceiro ato é o concurso em si que eles foram. Então, isso é basicamente, tô falando estrutura de 3 atos, acho que lendo a poética e pensando, a gente vai falar mais sobre isso agora. O que eu quero dizer isso é só um primeiro passo. A única coisa que a EFI ensina para estruturar o filme, o método que eles usam é o método dos 9 bits. 9 bits. 9 bits principais. Isso vale sempre botar esse disclaimer, não é uma regra que você tem que seguir. Se o seu filme não tem os 9 bits ou não, se o seu filme é ruim, não é uma coisa de julgar se o filme é bom ou não, é uma ferramenta que te ajuda a estruturar uma história. E você vai ver que ela é muito básica, assim, ela é só para você ter certeza que sua história vai durar mais ou menos os 90 minutos, que são o clássico. Eles têm bastante experiência. Uma coisa que os americanos têm, eles têm muitos problemas, mas eles têm experiência nisso, já fazem. Eles são bons nessa aí, né? E eles gostam de fazer manual, eles gostam de analisar as coisas. E assim, male, o que dá tempo de fazer num filme, numa história tradicional, é isso, assim. São esses 9 pontos principais, ou uma outra forma que eles chamam isso aí é o sistema das 8 sequências, que eu vou mostrar aqui de um jeito que é igual. Você vê que são equivalentes. Tô lembrando aqui uma coisa nada a ver, cortar seu raciocínio, desculpa, mas hoje nós não temos música. Nós não temos música. Não, a gente tem música aqui, é só porque eu que errei aqui. Quer ver? Ó.
Quem falou? Quem falou que não tem som? Mas pra não interromper o raciocínio. Sim, voltando. Não, então, cadê o caderno? Eu derrubei o caderno. Não, tá aqui, ó. Aqui. Então, assim, se eu ficar enrolando muito, você pode fazer uma trilha sonora pra... Ok. Mas estava eu lá na EFI, eles estavam explicando como é que quando você tem que escrever, fácil de dizer pra uma pessoa, simplesmente faz 3 atos aí pronto. Mas na hora que você vai pôr isso no papel de fato, você pensa, mas quantas cenas tem meu primeiro ato? O que tem que acontecer no segundo, né? O que acontece no meio do filme e tal? Então eles têm uma técnica que, agora esse é o momento em que vale a pena assistir o vídeo. Porque, assim, ó que mágico. Aqui dessa filme dá pra ver que tem um cascão. É um cascão, não tem nada a ver. Patrocinado pelo Maurício de Souza Produções. Essa câmera aqui que importa. Exatamente, vai lá. Então o jeito de você organizar um filme, olha que louco. Você vai ficar doido, Embu, parece uma coisa meio mística, mas é assim, Parece bruxaria. Parece bruxaria. Não, é só tecnologia. É só tecnologia. Então, assim... TechPix. E aí você faz um círculo aqui. Isso eu também tô misturando um pouco com o círculo do Dan Harmon também, que é tudo a mesma coisa, gente. Mas, o que eu tô mostrando aqui, pra quem não tá conseguindo ver, é um círculo. É o brioquinho dos roteiros. É o brioquinho do seu roteiro. É um círculo que tem uma cruz e uma cruz diagonal, assim. Então tem 8 tracinhos de uma pizza. Pizza que saem umas coisinhas. E aí você coloca, você numera 1, 2, 3. Você vai numerando as coisas aqui. 4, 5, 6, 7, 8 e o 9 volta junto com o 1, no mesmo lugar que o 1. Olha só, 9 bits. 9 e 1, Então, assim, os 9 bits que eles dividem de um filme são assim, isso aqui é o primeiro ato. Essas duas aqui primeiras, assim, se você tá olhando uma pizza, né? Você tá olhando uma pizza que tem os números de 1 a 8, como se fosse um relógio, né? Sentido horário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9 tá lá em cima. Então, o seu filme tem 9 coisas. O primeiro beat que eles falam é o primeiro beat. Que ótimo. Digamos assim, é o início, estado inicial. Tudo começou. Então, tipo, o que é início. É como o seu filme começa. Início. É o estado das coisas antes da história começar. Basicamente, né? A gente tava falando de Pequena Miss Sunshine. Yes, Little Miss Então, Sunshine. o que é o início do filme? É você apresentando quem somos nós. É uma família, que tem uma menina que gosta de concurso de beleza. Que tem um irmão da mãe que é um professor, acabou de se matar, tá naquele, né? Tá deprimido. Acabou de se matar, não, tentar se matar, né? Ele acabou de se machucar ali, tá deprimido. Tem um filho que não fala, fez uma promessa pra não falar porque ele quer entrar pra aeronáutica. O voto de silêncio. O pai que é aquele professor, enfim, todo o estado inicial dos seus personagens. O 2 é o famoso incidente incitante. Eu gosto desse nome, né? Incidente incitante. Em outras palavras, a coisa que faz a história andar. O start, a faísca. Que se não acontecesse, todo mundo ia continuar parado. Então, incidente incitante. Estão vendo aqui? O vizinho, Dá até uma chegadinha ali perto da câmera. Aqui, ó. Tá? Aí, vai aparecer invertido? Não, né? Só aparece quando tá filmando. Na hora que você vê o vídeo, acho que o texto tá certo. Qualquer coisa você dá uma flopada. Mas eu dou um frop. Mas, então o incidente incitante... O que significa o incidente incitante? É aquilo que, se não acontecesse, o seu mundo ia continuar igual. Ia continuar a mesma coisa. Então, até aí, acho que todo mundo meio tem uma noção. É quando era uma vez X, até que um dia. É o famoso até que um dia. Até que um dia. Até que um dia. Até que um belo dia. Sim. Vou botar uma grave aqui pra dar um som mais... Até que um belo dia. Se você pôr vários de uma vez, ele faz mais intenso. Legal. Aí, o beat 3 que eles falam é assim... Entre o incidente incitante que empurra seu herói pra uma missão... e ele de fato começar essa missão, tem sempre um certo... Será que eu vou? Será que eu não vou? Uma certa insegurança, incerteza. Continuando com o nosso exemplo aqui do Pequena Miss Sunshine, que eu gosto de usar esse filme de exemplo, é muito rápido isso, na verdade. É a mesma cena, tem a ligação, aí falam, nossa, sua filha, na verdade, se classificou, porque a menina que ficou em primeiro lugar no concurso regional saiu, ela se classificou. E aí...
essa dúvida é porque o marido fala, não tem como, a gente tá sem carro, não tem como, manda fulano aí levar, e fulano não pode, não sei quem não pode. E fica aquela, não vamos, não tem como a gente ir e tal. E aí o 3 é quando finalmente, tipo... beleza, vamos, vai. Então, é assim, de malas prontas. Exatamente. É preparar as malas e de malas prontas. Então aqui a gente pode chamar de assim, tipo, pronto, vamos lá. Ou tipo, começa a missão. Começa... A missão. E até voltando até um pouco, recapitulando o Beat 2, você falou que é curto. Geralmente é curto, é o que é uma ligação, é um resultado de um exame. Sim, o Beat em si. O que eu já posso falar aqui também é que, se você olhar aqui no desenho, você vê que são 9 beats, mas tem gente que chama isso de 8 sequências. Porque às vezes você foca no fato em si, ou às vezes você foca no que acontece entre uma coisa e outra. Então, por exemplo, no Pequena Miss Sunshine, toda a apresentação dos personagens, tipo, eu vou escrever aqui bem curto, apresentação, personagens, é uma sequência. A apresentação dos personagens. Então, isso aqui... Então, tem gente que considera um filme esses 9 pontos que você tem que passar, e tem gente que considera as 8 sequências, que são o que acontece entre os 2 pontos. É a mesma coisa, as pessoas estão falando da mesma coisa. Então, tipo, a primeira sequência foi a apresentação do personagem, a segunda sequência é aquela vacilação, digamos assim. Preparação, né? Vacilar. Não exatamente preparação costuma ser a próxima, mas tipo, vacilação. Ou meio tipo, será? Ou é que nem quando o Rambo... no filme do Rambo lá, que acontece uma coisa muito horrível e aí eles precisam achar o Rambo. E o Rambo, eu não vou mais, eu desisto. Não sei o quê. Essa vacilação é o fim do seu primeiro ato, normalmente. Tipo, que acham o Rambo e o Rambo, eu abandonei a guerra. Também é conhecido como cu doce. Isso, fazendo cu doce e tal, enfim. Isso em geral. Então, esse primeiro quarto da sua pizza é o primeiro ato. É o famoso primeiro ato aqui. Né? Não vou escrever aqui pra ficar muito sujo, mas é o primeiro ato aqui, nesse primeiro quarto. A metade toda debaixo da pizza é o segundo ato do seu filme. É a missão em si. Isso não quer dizer necessariamente que vai, digamos, que aqui tem 20 minutos, que aqui tem 40 minutos e que aqui tem 20 minutos, assim. Nada é fixo. Nada é fixo, mas grosso modo, o primeiro ato é mais curto que o segundo ato. O segundo ato é a aventura em si. No caso do Pequena Miss Sunshine, é toda a viagem deles. Então, o quarto beat botei foco em você. Então a gente tá até o terceiro beat. O terceiro beat marca a passagem do primeiro ato pro segundo. Então a partir do terceiro beat pra frente é segundo ato, certo? O quarto beat é, digamos assim, uma primeira complicação que acontece é uma primeira complicação. Pode ser pra bem, pra mal, mas é uma coisa que muda um pouco complicação. Primeira complicação. Então é tipo... pode ser uma parte na aventura. No Pequena Miss Sunshine tem mais de uma história rolando também, né? Tô falando aqui da história principal, que antes... não sei se você lembra desse filme Pequena Miss Sunshine. Às vezes as pessoas acham que o protagonista do filme é a Pequena Miss Sunshine, mas não é o pai do filme. O pai é o personagem que passa por uma modificação. Porque o pai começa como alguém que... acha que todo mundo tem que ser vencedor, que o importante na vida é você ser o vencedor. É um liberal. É isso, ele é um meritocrata. E na verdade, tipo, depois de tudo que acontece... Então aqui, por exemplo, ele... Você vê que no filme ele tá com a coisa do livro dele também, que ele não consegue achar o cara, e aqui no quarto, ele recebe uma ligação que o livro dele não vai rolar. Assim, sabe? Ele tá no meio do caminho, mas isso você olhando a história do pai. Na história da viagem em si, é quando a Kombi para de funcionar, a marcha, e eles precisam começar a empurrar a Kombi. Então é uma complicação mais divertida. Nessa terceira sequência aqui, que tá entre o terceiro e o quarto beat, é onde acontece o que eles falam de... o que tá no cartaz do seu filme. É a hora de confusão. É hora de confusão. É onde nessa tarde, muitas assim, confusões com essa turminha. Pensa assim, se o seu filme é Velozes e Furiosos e tem perseguições de carro, é agora que começam as perseguições de carro. Principalmente nessa primeira metade do segundo ato aqui, essas duas sequências. Mas, então é onde começa aquele vô da Pequena Miss Sunshine, começa a fazer as gracinhas dele. O vô doidão, né, mano? O vô doidão é muito bom, adoro esse personagem. E começa a dar os problemas com a Kombi. Então as partes engraçadas, você vê, o cartaz do Pequena Miss Sunshine são eles correndo na Kombi. É o que
é o que é o divertido. Na comédia costuma ser a parte mais engraçada do filme, onde tem aquelas piadonas. Um pouco antes da caganeira do Bridesmaids, sabe? Da missão madrinha de casamento, que tem a caganeira lá. São as graças. Então aqui essa é tipo a palhaçada. O Save the Cat, o famoso Save the Cat, chama isso de Fun and Games. E aí, tipo, se o seu filme é um filme de, como eu falei, Velozes e Furiosos, de perseguição de carro, aqui vai ter que ter perseguição de carro. Se for o Baby... Se é o Baby, o porquinho perdido na cidade... Não, tá falando do Baby, o que de fuga de carro também. Acho que era o Baby, o porquinho. Assaltante de bancos. O porquinho atrapalhado da cidade. Não, é o Baby, exatamente. Se é um filme de roubo, não sei o que, aqui acontece roubo, acontece essas coisas. Às vezes acontece uma... No começo, é meio comum nesses filmes de roubo, assim, que vai montar uma equipe... Aqui é aquela hora que o protagonista aceitou, mas ele precisa formar uma equipe. Aí ele vai atrás do explosivo, especialista em explosivo. Vai lá, o esquadrão classe A, vai atrás do BA, do Murdoch. Vamos pegar o Murdoch no sanatório. Exatamente. Isso é meio manjado, mas ou é que começa o treinamento, enfim. Mas aqui eles costumam chamar de fun and games. Olha, diversão e jogos. Diversão e jogos. As graças, aqui é as graças, né? As graças. É a hora que o bicho pega. Isso, aí depois desse quarto beat começa a ficar um pouco mais complicado, mas enfim, é meio difuso aqui esse ponto. Mas é que o quarto beat é pra você ter uma ideia de, não, precisa acontecer alguma coisa divertida aqui, alguma cena, não sei o que vai... Só pra viagem não ser muito linear, entendeu? Você não quer num filme que... ok, eles estão na missão e aí eles estão no carro, e aí você não quer ver os personagens só sentados no carro. Exatamente. Você quer que a Kombi quebre... Que aí eles sejam obrigados a ir no posto. Você quer complicar. Que eles encontrem um psicopata no meio do caminho, essas coisas. Exatamente. Agora, então aqui tem... Essas sequências aqui são tipo... Enfim... Existe muita variação entre elas, mas é isso, tipo... Mais diversão ali também, tá coisa acontecendo. Estamos falando aqui de comédias, né? Mas esse ponto aqui é importante. O quinto beat é o famoso midpoint. Midpoint. Meio do caminho. O meio do caminho. É importante. Meio do caminho. Você vê que, a gente começou no 1, lá no pico de cima. O midpoint é o oposto. A gente já tá no meio do caminho mesmo. A gente já tá no lado de baixo da pizza. E aqui você tá no meio do seu filme, literalmente. Normalmente, você pode olhar que todo filme... Depois que você olha e chega isso aqui, estraga a experiência de filmes pra você. Porque toda vez que você vai perceber, é o meio do filme, né? Porque acontece uma coisa que aí realmente muda a história de direção. A Barbie e o Ken vão no mundo real. A Barbie e o Ken vão no mundo real, quando é no meio do filme. Eu não assisti Barbie, mas acredito que seja no meio do filme. Exatamente. Aqui o midpoint do Pequena Miss Sunshine é o vô morrer. O vô morre no meio do filme. O vô morre, eles ficam com o cadáver do vô na Kombi. Em geral, existe... E aí isso é uma coisa que o povo lá da EFI falando muito. Se você tá numa comédia... Mas, em geral, o midpoint é o ponto de não retorno. Point of no as return. As coisas, assim, que até certo ponto, seu herói poderia ter voltado pra casa ainda, sabe? Mas, tipo, ou aqui é meio... Agora a parada ficou séria. Em geral, tipo, por exemplo, um exemplo bastante claro... lembra daquele filme que a menina, ela sempre foi nerdona e aí elas querem zoar um último dia. Como é que chama? Booksmart. Booksmart. É um filme... É legal. É meio sobre duas... Enfim. Que é tudo meio zoeira. Elas são duas nerdonas que decidem... Elas quiseram ser nerdona todo colegial pra entrar numa faculdade boa. E aí elas se achavam melhores que todo mundo, porque não tinham ido em festas, mas pelo menos tinham entrado numa boa faculdade. Aí elas descobrem que mesmo os caras que zoaram, entraram em boas faculdades também. Então elas foram nerdona meio à toa. Tipo, perderam o tempo, de ter dado uns beijos, ficado loucona de ponte. Elas querem ir na última festa do colégio antes... Então essa é a missão delas, né? Então tudo que eu falei, isso aqui é o primeiro ato. O incidente instante é perceber que... nosso plano estava errado. Os burros também, digamos, os que elas achavam burros também entraram. Os vagabundos. Os vagabundos também entraram na faculdade. Esses drogados que e não aí valem nada. meu Deus, o que a gente vai fazer? Não, a gente vai na grande festa. A gente precisa ir nessa festa, na última festa do colegial, pra gente poder entrar na faculdade como alguém que viveu. Então, essa é a missão. Aí começa a missão. Aí muitas zoeiras vão numas festas palhaçadas, vão tentar beber, vão na festa errada, se perdem. Agora, aqui no midpoint, elas pegam um táxi, que o taxista é um psicopata e tá armado. E olha só. Então, geralmente você sente uma
mudança de tom, assim, um shift no tom da coisa. A coisa fica mais séria mesmo. O bicho pega. O bicho pega. Então, aqui no Midpoint, por exemplo, a gente tá no Pequeno Miss Sunshine, hahaha, brincando, come quebrada, vô morre. Vô morreu, fudeu. É o personagem mais legal, Eles caralho. têm um cadáver do avô no meio. E aí agora é meio assim, tipo, puta merda, eles escondem esse cadáver da polícia também. Que também tem então isso você vê, também. Em geral, é nessas horas que a comédia, tipo, começa a cruzar a lei e começa a ficar mais pesada. Então, tipo, a Midpoint tem essa ideia de parada fica séria. E aí o sexto beat, então Midpoint é meio isso. Aí as coisas assim, a aventura continua, mas agora tá mais séria, né? E o sexto beat é aí uma complicação, tipo, aí as coisas já estão dando errado. Tipo, as paradas estão dando errado. Paradas dando errado, dando errado. Então, no caso, é quando o pai da menina da Pequena Miss Sunshine, se você lembra, essa cena não é tão fácil de lembrar, mas quando ele vai encontrar o cara que supostamente ia publicar o livro dele, que é o Walter White, o autor do Walter White. Ninguém nem lembra que ele tá nesse filme. Não lembrava que ele tava nesse filme. E ele encontra, o cara fala que tá ocupado, não pode falar, mas ele encontra o cara, sei lá, num cassino. Então ele vê que o cara tá enganando ele e o cara fala, velho, eu não vou publicar esse seu livro é ruim. Você não é ninguém. E eu não. Então o cara que se achava o vencedor o tempo todo, ele toma um puta baque. Olha o liberalismo aí. ele toma aquele baque. Também, por falar em baque, por exemplo, no plot do irmão, é quando ele percebe que ele tem astigmatismo. Olha, eu estou com astigmatismo, isso é sério. Não é nem astigmatismo, é daltonismo. Coitado. Lembra da cena que ele... Aí eles percebem que ele é daltônico, ele nunca vai poder ser um piloto de avião. Porque ele é daltônico. Ele é daltônico. Então coitado. é meio... Aqui as coisas dão errado mesmo. Tipo, o plano do herói... Aqui, se o seu herói é uma equipe que... Por exemplo, se você tá... Um daqueles filmes de 11 Homens e um Segredo, o midpoint é quando o plano... Meio que o que eles achavam... Eles abrem o cofre e não tem nada no cofre. Meu Deus, era um golpe. Fulano é o traidor. É hora que alguém se revela o traidor, também no midpoint, né? E agora eles vão ser pegos. O 6, normalmente quando morre alguém, ou quando... Se você tá numa comédia romântica, o midpoint normalmente é a hora que... É a hora que a Zoe Deschanel largou o cara. Ou tipo, a relação deles muda de patamar e eles transam. E aí o sexto é quando ele descobre que ela, na verdade, amava outra pessoa. Ou o forninho caiu. Ou ela descobre que ele só tá com ela porque era uma aposta, sabe? Aquelas coisas assim. Mãe, o forninho caiu! A história piorando, E, assim, eu tô dizendo isso aqui, parece meio esquemático, mas se você for no nosso programa 24, que explica o Craig Mazin, ele tem uma abordagem, lembra daquela coisa da tese, da antítese. E tudo isso aqui é pra você estruturar a história de um personagem que começa de um jeito e termina de outro. No caso do Booksmart que eu falei, começa as meninas nerds, que elas não acham que não vale a pena se divertir, que se divertir é perder tempo. E elas passam por tudo isso aqui pra ser umas meninas que sabem de se divertir. No caso do Pequena Miss Sunshine, o pai, ele começa um cara, tem que ser vencedor na vida, não sei o quê. E ele termina, não sei. Então, na verdade, a gente tá falando da mesma coisa. Isso aqui é mais uma estrutura pra te ajudar. Você, eu preciso de um beat 6, sabe? Sabe o que tá falando? O meu mundo caiu. Exatamente. E aí, o 7 é o fundo do poço. O beat 7 aí é quando aquelas coisas assim, fundo do poço. Fundo do poço. Tô mal. Pra vocês verem, fundo do poço. Que aí é onde termina seu segundo ato. Então, a gente passou por tudo isso daí. E aí aqui complica. Fica cada vez mais complicado. É terrível. Essa parte é muito terrível. Tudo dá errado. Depois eu tiro uma foto e ponho pra vocês olharem só uma foto. Tudo dá errado. Tristeza, sabe? E aí o 7 é o fundo do poço. É o fundo do poço. Esse som é um pouco, né? Mas o fundo do poço tem vários nomes pra isso, né? Os americanos chamam de low point. Ou é o Dark Night of the Soul, a noite escura da alma. Olha só, a noite escura da alma é uma coisa triste, hein? Me lembra o Huberto Gessinger dessa parte. Mas aqui é aquela hora, assim, no caso do Pequena Miss Sunshine que a gente tá seguindo, o fundo do poço é quando eles... É muito rápido. No Pequena Miss Sunshine não é aquele fundo do poço clássico que, tipo,
o herói tá na prisão, o vilão tá prestes a matar, e não sei o que, morre a mulher dele, ou ele tá preso. É aquela hora assim que o vilão tá pra morrer, o herói tá pra morrer. E no caso do Pequena Miss Sunshine, né, quando eles chegam e eles se tocam que ela vai ser humilhada, na verdade. Ela começa a apresentação dela e a plateia começa a vaiar. Então, assim, aqui é a hora que o maior medo do protagonista se torna realidade. Caralho, eu tô lembrando da apresentação dela, é muito boa, É muito cara. boa. Sim, mas se você lembrar no começo, a apresentação dela, ela começa, todo mundo começa a vaiar e fica constrangido. Então você pensa assim, o maior medo daquele pai do começo do filme era que ela se apresentasse e fosse uma perdedora. Aham. Era o pesadelo dele, ser perdedor e virar uma perdedora. É Então, o pesadelo do liberal. o pesadelo liberal, do meritocrata. E aí, tipo, aqui no o Beat 7 é quando esse medo se concretiza. Então sempre é interessante você pensar do que seu personagem mais tem medo no começo do filme ou da história. Porque isso vale pra qualquer história, na verdade. Vale pra série também. Vale pra quando você tá pensando numa temporada de 8 episódios. Tudo isso vale. Por exemplo, se você tá pensando numa temporada, cada um desses beats pode ser um episódio, por exemplo. Né? De certa forma. E então o fundo do poço, se você olhar, nas séries de 8 episódios é fácil ver. O episódio 7 sempre é o episódio que tá todo mundo na pior merda. Tipo, em geral é quando, tipo, caralho, a pior coisa acontece. Tudo dá ruim nessas séries mais, né, mais seriadinhas mesmo, né? Então o fundo do poço é o momento que você leva seu herói mais pra baixo pra você chegar no clímax, que é o Beat 8. Volta por cima! Clímax é que quando o seu herói... A gente falou disso um pouco naquela história do Craig Mazin também, mas é quando o seu herói ele encarou o maior medo dele e age mostrando que ele mudou. Entendeu? Então, no caso especificamente do Pequena Miss Sunshine aqui, o pai, que era um liberalzão e achava que derrota era a pior coisa que podia acontecer na vida, ele vê a filha sendo humilhada, a filha vai ser uma derrotada e é rápido. Ele simplesmente, tipo, olha e fala, foda-se, vamos subir e vamos dançar também. É isso aí, Vamos rapaz. abraçar a derrota. Porque você vê que ele mudou. É uma coisa que o que o seu herói faz no Beat 8, ele jamais faria no Beat 1. É o oposto total do que ele... Por quê? Porque ele deu uma volta. Então, a ideia é que seu personagem vai voltar pra casa, no caso eles voltam pra casa. Diferente, transformado. Então, por isso que o Beat 9 e o 1, eles estão no mesmo lugar, porque quando o ciclo se fecha, sua história se fecha. Então, o 9 é o fim. É o fim. Então, voltando pro Beat 8, isso aqui é o teu terceiro ato, tá? O 7, da mesma maneira que o Beat 3 marca a passagem do primeiro ato pro segundo, o Beat 7 marca a passagem do segundo ato pro terceiro. E o terceiro ato, em geral, é menorzinho, menor que o primeiro até, acontece mais rápido. Como eu falei, isso aqui não é uma representação exatamente da duração dos negócios, né? É mais pra uma organização mental. Então o clímax aqui é tipo... Isso aqui é entre o 7 e o 8 tem a sequência da volta por cima, que às vezes é volta por cima, que normalmente envolve, em filmes de ação mais simples, envolve o herói escapar da prisão do vilão. Lembra aquele filme Coco? Coco, nossa, dos velhinhos na Pixar. piscina. Não, do Dia dos Mortos. Ah, tá verdade, eu tô ligado. É mó bom. Eu tava confundindo com Cocum. Sim, a idade dá dessas coisas. Eu não lembro do Cocum qual é, mas no Coco, o fundo do poço, ele literalmente tá preso ali no mundo dos mortos, todo mundo esqueceu a família dele, o amigo dele tá desaparecendo, o pai dele, né, tá desaparecendo. E aí é a hora realmente da Fênix que sobe das cinzas e ele dá a volta por cima. Ele acha um jeito de escapar. Normalmente ele pega alguma coisa que ele aprendeu no caminho. Uma coisa, sabe? E no caso, o pai aprendeu a ser um derrotado no caminho. E aí ele chega no clímax. E o clímax, em geral, em filmes de ação, é o conflito entre o super-herói e o super-vilão. É o Conflito dos antagonistas. O filme do James Bond sempre é o James Bond contra o cara. No filme dos filmes da Marvel sempre é o Thor contra fulano. Os filmes de herói têm essa estrutura muito clara. É muito fácil de perceber isso daí. Então você sempre faz o herói chegar aqui no filme, daquele filme que tem os 3 Homem-Aranha. É a hora que mata a tia dele lá, sabe? E aí ele vai ser... Ele chega no fundo do poço. Aconteceu a coisa que ele mais temia, que é a morte da Tia May. Da Tia May. Então, por exemplo, e aí o clímax é quando ele de fato vai lá lutar e os 3 juntos se juntam e batem no vilão, enfim.
E aí isso aqui é só um novo... É um novo status, digamos assim. É um novo normal, digamos assim. Esse é o último pedacinho aqui, a última sequência. É só... E, de novo, isso pode ser muito rápido. O novo normal do Pequena Miss Sunshine é eles dançando, entram na Kombi e vão embora. É uma cena. Pode ser uma cena só, porque você entende que... E você não quer, depois do clímax do filme, você também não quer demorar muito no filme, senão fica meio chato, sabe? Aqueles filmes já era. Passou o clímax, a Marvel faz isso às vezes, porque eles querem implantar 50 outros filmes depois, mas depois passou o clímax, entra um monte de cena e vem gente falar, agora tem uma nova ameaça, não sei o que, isso, enfim. É um novo normal, é onde termina a situação. Então, ó, eu corri aqui, falei, nossa, tomei bastante tempo aqui do episódio, mas isso aqui é importante, gente, ó, eu vou colocar uma foto pra vocês ali. Isso aqui vai estar em vídeo no YouTube ou nos Instagram. Nossa, não é aquele vídeo, mas é um vídeo. É vou mostrar aqui pra ilustrativo. essa câmera aqui também, ó, que vocês também têm, vocês só ficaram vendo o cascão nessa câmera, tem esse aqui também, mas... Parece um pentagrama pra evocar o demônio, mas é apenas o esquema dos 9 bits. Cara, esse é o sistema dos 9 bits que eu aprendi aí nessa pós. E, sinceramente, eu nunca tinha pensado, eu não conhecia isso antes dessa forma, só conhecia coisas dos 3 atos. Isso ajuda muito na hora que você tá num filme, sabe quando você chega naquele meio, puta, mas o que tem que acontecer aqui? Ou, de repente, você sente que entre a missão começar e chegar no fim, pouca coisa acontece, seu filme tá meio curto. E é isso, sim, essa é Olha! Bater as estrelinhas. Então foi isso, gente.